Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar como é que foi meu primeiro dia de aula. Já comecei com a maquiagem, que é a que eu normalmente uso no dia a dia. Então eu comecei com esse primer. Depois eu fui pro corretivo, que é esse da Vinzella, da linha da Fix. E ele é muito bom, ele tem uma cobertura alta, pelo menos pra mim. E normalmente você só passa ele em algumas manchas por aí, né? Mas eu passei quase na cara toda. E depois eu vim com a esponjinha úmida espalhando pelo rosto todo. Nessa parte a esponjinha tinha caído e eu fiquei o tempo todo rindo por causa disso. Depois eu vim com um blush, esse da Francine. Eu acho ele muito bom, bem pigmentado assim. Só que eu passo ele é em stick, né? Ele é cremoso, só que eu passo ele com um pincel porque eu acho que fica mais fácil. Parece que eu tô passando bem agressivamente, mas eu prometo pra vocês que tava super levinho. Depois eu vim passando o pó com essa esponjinha e debaixo dos olhos, fazendo esse formato assim, subindo. E depois na testa e no queixo. O pó que eu usei foi esse da Dylos rosa. Depois eu vim com esse Curvex. E logo depois o pincel para espalhar o pó. Eu tentei focar nessa parte, mas não deu. Mas o delineador foi esse que eu usei, da Ruby Rose, da linha Glam. Ele é muito bom, achei o pincel bem fininho e pigmentado. Nessa parte eu basicamente só tento seguir a linha do meu olho e tentar fazer ficar mais reto possível, mas nem sempre dá certo. E foi assim que ficou, desse jeitinho aí. Depois eu venho com um rímel, esse da Vivai, da linha TED. Ele é muito bom, eu gosto dele porque ele não fica soltando os farelinhos, sabe? Eu acho ele muito bom. Depois eu vim com esse água tinte, que é da Boticário, se eu não me engano. E ele é pigmentado, mas eu não acho que ele dure muito tempo assim. Mas eu gosto de passar ele. Eu passei umas 2 camadas pra tentar deixar um pouco mais forte e durar um pouco mais de tempo. E basicamente é essa make que eu faço. Então, gente, eu vim aqui pra conversar um pouco com vocês e falar um pouco do porquê eu não vim ontem pra escola. Ontem foi o primeiro dia de aula, né, oficial, só que hoje vai ser o meu primeiro dia que eu vou ir, né? Então, ontem eu tava até que animada pra ir pra escola e tal, porque era o primeiro dia e eu comprei material escolar. Eu tava animada pra ir. Só que eu até gravei uma parte de me arrumando, né? Vou colocar aí agora pra vocês. Mas eu não consegui entrar na escola. Quando eu tava vindo pra cá, me bateu um medo, sabe? Não me entenda mal, gente. Não foi medo do primeiro dia de aula, né? Foi medo de não conseguir, sabe? Deus tem grandes expectativas em nós e é certo que nós não conseguiremos fazer realmente se não for com Ele e se o Espírito dele não nos capacitar, né? Mas quando eu vim pra cá, me deu um medo tão grande, um medo me paralisou e eu não consegui entrar, eu não consegui vir aqui. E existe uma música do Ministério Zoe que se chama Vai Valer a Pena. E eu me senti da mesma forma como a letra dessa música fala, que às vezes as minhas lágrimas me encontram e eu tenho medo de não conseguir. O medo me tira as forças e eu penso em desistir. Eu fiquei travada, eu fiquei com medo de não ser aquilo que o Senhor espera de mim, sabe? E eu queria compartilhar isso com vocês. Sabe, assim como essa música diz também, eu não vou olhar para trás, eu não posso olhar para trás, eu não vou desistir do caminho e eu não posso abrir mão de tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. E é isso que eu tenho que fazer, sabe? Porque vai valer a pena ter deixado tudo, ter largado tudo, todo mundo para seguir Jesus, ter amado a cruz. E é isso que eu vou fazer, sabe? Nós temos que aprender a calar a nossa alma, a calar as vozes da nossa cabeça, porque se permitirmos que ela fale em nós, que ela nos comande, nós iremos paralisar pelo medo.
E era isso que eu queria dizer pra vocês. Eu não vou desistir e hoje vai ser o primeiro dia de aula realmente. E eu vou conseguir, gente. Depois, quando eu acabar a escola, né, terminar a escola, eu volto pra vocês falar como é que foi. Então, tchau, gente. Dá oi pro meu vlog. Dá oi pro meu vlog. Fala oi. Oxi, agora deu. Fala oi. Nossa, que vergonha, a mulher tava falando lá fora e já vai tchau. Oi, gente. Então, voltei aqui pra dizer como é que foi meu primeiro dia de aula. E eu tô muito cansada. Eu tô muito cansada. Tipo assim, mais do que eu esperava. Porque eu achei que ia ser bem tranquilo, aliás, porque eu faço umas 5 horas na escola, então eu não achei que ia ser cansativo, mas foi bem cansativo. Mas eu acho que porque tinha muita gente na sala hoje, tava bem calor, então acaba cansando mais, né? Mas eu vim falar pra vocês que eu consegui. Finalmente, né? Pelo amor de Deus. Mas foi bem legal. As minhas amigas estavam lá na minha sala, nem todas, mas estavam lá, e foi bem legal hoje. Os professores são legais, tipo, os que eu vi, né, do que eu vi hoje, eles são legais. Não são os mesmos que do ano passado, né, mas eu gostei. E o intervalo depois da primeira aula, antigamente era depois da quarta, eu acho. Então, mudou bastante coisa, assim, também o horário, né? Eu fiquei inacreditada que eu saía da escola, tipo assim, eu saía no intervalo, né? E eu via que tava de noite. Eu não acredito nisso. Mas foi bem legal, bem legal. E hoje os meus pais me levaram, né? Os meus pais e o meu irmão me levaram de carro pra escola. Foi bem legal e teve um momento bem fofo antes de eu entrar na escola, eles oraram por mim. Foi muito legal mesmo, muito fofo. E eu precisava, né, pra ver se dava uma acalmada, abaixar os nervos, porque eu tava precisando. Mas eu amei, foi muito legal. E eu queria dizer pra vocês que eu tive medo sim de entrar de novo hoje na escola. Não é medo do primeiro dia de aula, é só medo, gente, eu não consigo explicar. Um medo que vem dentro de mim, uma ansiedade, né, gente? Não consigo, é muito ruim. E sim, eu tive medo, mas eu entrei. E eu esqueci de falar pra vocês que no vídeo de manhã, que ontem eu fiquei o dia inteiro falando, igual a música diz, né? Você me faz tão feliz e eu amo a sua presença. E ontem eu fiquei falando isso o dia inteiro pra Jesus. Você me faz tão feliz e eu amo a sua presença. Eu amo o Senhor, você é a minha força, a minha fortaleza, você que me guia, é a minha esperança. E eu não preciso ter medo quando eu estou com você. Só que chegou ontem, cheguei na porta da escola e eu travei, o medo me paralisou. E eu não aguentei. E eu quis recuar. Só que Jesus nos convida a confiar nele. E também precisamos aprender a calar a nossa alma, as nossas vozes internas e as externas, aquelas que dizem, que pessoas falam que você não vai conseguir, ou que ficam te recrutando em alguma coisa. Recrutando não, né? Retrucando? Nem sei. Ficam falando coisas ruins contra você. A gente tem que parar de ouvir essas vozes e silenciá-las e ouvir a voz do Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer para nós e continuar
a crer nele de todo o coração e não deixar que o medo te paralise e a circunstância ao redor tome conta de você. Porque não é sobre o primeiro dia na escola, mas é sobre crer no Senhor, sobre fazer a vontade dele. E era isso que eu queria falar pra vocês. Sim, o Senhor nos faz tão felizes e precisamos crer nele. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até agora. E tchau.